Tomar assento. Jesus está ensinando sobre a lei do reconhecimento. Reconhecer. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus, recebe aquele que enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá o galardão, receberá a recompensa. Mas para que nós possamos receber essa recompensa, nós temos que aprender a discernir aqueles que realmente são justos, aqueles que realmente são profetas, aquele que realmente é o Filho de Deus. Tudo isso está ligado à lei do reconhecimento, reconhecer. Esses dias assisti a uma reportagem sobre as pessoas que são, em grande número, enganadas nos caixas eletrônicos e às vezes até pela internet. As pessoas são interpeladas ali no banco, às vezes, por alguém que se passa por um funcionário, e na realidade aquela pessoa é uma pessoa mal intencionada, que quer roubar a senha e acaba roubando o dinheiro da pessoa, trocando o cartão e fazendo dela uma vítima. E a vítima não reconheceu na pessoa prestativa um falso funcionário. Na realidade, ela pensou que era um funcionário do banco e na realidade era um ladrão que estava do lado dela, e ela entrega o seu cartão, a pessoa prestativa. E hoje temos muitas pessoas que tiveram experiências negativas no mundo religioso. Acreditaram em quem não deveria receber crédito. Deram crédito para pessoas que não mereciam crédito. E Jesus, ele já nos ensina que nos últimos tempos, que nos nossos dias, Mateus capítulo 7, no versículo de número 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos adverte que nos últimos dias iriam aparecer muitos falsos profetas, mas nós deveríamos ter o dom para discernir aquele que é profeta e aquele que não é profeta. E se não tivermos o dom para discernir, nós vamos trazer honra para aqueles que não são profetas, e pensando que com isso receberemos galardão, receberemos recompensa. Quantas vezes a pessoa pensa: ah, mas eu entreguei ao profeta, eu abençoei a igreja, mas Jesus diz: olhe os frutos, pelos frutos reconhecereis a árvore. Então Jesus está ensinando a lei do reconhecimento. Se nós não aprendemos a reconhecer, muitas vezes aquele que se apresenta a nós, como acontece em nossos dias, nas redes bancárias, uma pessoa chega se colocando ali como uma pessoa prestativa, mas ela está pronta a te roubar. Assim Jesus diz: virão os falsos profetas, vestidos como ovelhas, mas são lobos. Eles estão para roubar, eles estão para enganar. Então Jesus nos adverte: falsos mestres e profetas que introduziriam suas heresias, lobos em peles de ovelhas. Eles nunca pregarão o escândalo da cruz. Eles nunca pregarão o arrependimento. Eles sempre trarão uma palavra que vai trazer conforto ao teu pecado. Eu sempre digo
que a igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto. É onde Deus nos confronta, é onde Deus confronta com a sua palavra os nossos erros e os nossos pecados. E muitas vezes nós queremos uma palavra de conforto para os nossos pecados, e aí que entra os falsos profetas, os falsos ensinadores, que são lobos transvestidos de ovelhas. Então, Jesus ensina, olha, vocês vão conhecer eles pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore mau não pode dar frutos bons. E no versículo 16 ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então a palavra, ela vem nos trazendo que devemos buscar o reconhecimento, o discernimento. A grande dificuldade que temos hoje, é encontrar o reconhecimento. Mas Paulo, ele nos adverte sobre os dons espirituais, os dons que nós devemos buscar. Paulo, ele nos fala do Espírito Santo e fala sobre os dons que será distribuído. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Para que o Espírito Santo vai nos dar dons? Para aquilo que é útil. O Espírito Santo não nos dá dons para massagear nossos egos. Ele nos dá dons para aquilo que é útil. Não é para brincarmos de adivinhar coisas, adivinhar CPF, não. O Espírito Santo, ele nos dá dons para aquilo que é útil. Por quê? Um é pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outro interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo a cada um como quer. Se nós vamos buscar um dom espiritual, e nós precisamos de um dom específico para os nossos dias, é o dom de discernir. Pedir a Deus que nos dê o dom para discernir, para não sermos enganados, porque a palavra diz que nos últimos dias virão falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsas igrejas, e este é um tempo que nós temos que ter o dom para discernir, para não sermos enganados, para não sermos levados como vento de um lado para o outro, para não cairmos em decepções. Muitas vezes nós jogamos a culpa sobre a igreja, ou sobre Deus, quando na realidade nós não tivemos o dom para discernir. Eu fui enganado, eu fiquei naquela igreja há tantos anos e fui enganado, aquele pastor me enganou, aquele profeta me enganou, mas na realidade nós não tínhamos o dom para discernir. E se temos o dom para discernir, nós vamos aprender a lidar e reconhecer nos frutos. Como é que se conhece uma árvore? Pelos seus frutos. Se os frutos são maus, a árvore é mau. Se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. Então, como devemos analisar? Olhando os frutos. Muitas vezes se chega a nós como algo muito simples, e nós temos que ter o dom para discernir.
Deus o abençoe. Nós temos que ter o dom para discernir. Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, no versículo de número 8. Diz assim a palavra: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, nem panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias estava ali, obedecendo a voz do Senhor, dizendo: vai, procura uma viúva, porque ela vai te sustentar. Ele chega, encontra a viúva, e ele diz: me dá um pouco de água. E ela vai buscar a água, ele chama e diz: prepara um bolo para mim também. E ela diz: não tenho. Eu tenho apenas um bocado de farinha e um pouco de azeite. E Eliseu lança uma palavra profética para ela: vai, faça conforme você disse, mas prepara primeiro para mim. Porque fazendo isso, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, até o dia que o Senhor enviar água. A viúva tinha água e tinha farinha. E ela disse: eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Mas Elias tinha a voz profética. E se ela não discernisse aquela voz profética, ela iria fazer o que ela disse que iria fazer: vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e morreremos. Mas ao reconhecer, naquele homem que parecia um mendigo, chegando ali, pedindo um pouco de pão, um pouco de água, ela reconhece em Elias algo sobrenatural. O que o cristão deve ter hoje? Um olhar sobrenatural. Olhar além do que aquilo que o mundo está nos mostrando. Esse é o dom de discernir. Esse é o olhar que nos fará nos livrar dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, da falsa igreja. Isto é que nos fará a diferença. Quando nós nos depararmos com aquilo que Deus está nos enviando. Então essa viúva, ela disse: olha, eu não tenho nada. Mas o profeta, na autoridade profética, ele dá uma palavra direcionada para ela. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu sempre repito essa palavra. Quando uma pessoa chega para mim e diz: Deus mandou te dizer, eu recebo, com ressalvas. Porque Deus mandou dizer. Deus, através de uma pessoa, está dando um recado. Mas como Deus diz, assim diz o Senhor, o profeta tem uma responsabilidade. Eu estou te dizendo o que Deus disse, e não o que Deus mandou te dizer. Quando a pessoa usa Deus mandou te dizer, ela pode acrescentar muitas coisas da sua própria carne, da sua própria vontade. Mas quando ela diz, assim diz o Senhor, ela tem uma responsabilidade. Porque a palavra do Senhor diz: ai daquele que falar que eu disse, quando eu não disse nada.
Ai daquele que acrescentar algo que eu não mandei acrescentar. Então, o profeta, ele não vem, olha, mulher, vai lá e faz, porque sou eu que estou dizendo. Ele disse, porque assim disse o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vai continuar a seca, mas você vai continuar tendo farinha, você vai continuar tendo azeite, e você vai continuar tendo água. É uma voz profética. Se aquela mulher não discernisse aquela voz profética, ela iria fazer aquele punhado, aquele bolo para ela e para o seu filho, iriam morrer. Quando ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor falar com você, tenha o dom de discernir, é Deus falando. É Deus que está falando. E se Deus está falando, obedeça. Obedeça, cumpra aquilo que Deus ordenou. Jesus, ele nasceu em uma cidade sem expressão política, uma família muito simples. Jesus nasceu em uma cidade simples, em uma família muito simples, e por nascer dessa maneira, muitos não receberam ele como Messias. Israel, até o dia de hoje, não reconhecem Jesus, o Messias. Eles esperam outro Messias. E virão sobre eles um enganador. Virão sobre eles aquele que vai enganar, que vai sentar no lugar para dominar. E eles não vão reconhecer. Vão sofrer, vão passar privações. Mas bem-aventurado, Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus fazer os milagres, nós ouvimos os milagres de Jesus e recebemos Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus, versículo de número 53, capítulo 13, versículo 53. Diz assim: e aconteceu Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não realizou milagres na sua terra? Porque não teve ali a lei do reconhecimento. Não receberam Jesus como Salvador, não receberam Jesus como um profeta, simplesmente falaram, não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, esse aí é um homem comum. Se maravilharam com a sua sabedoria, se maravilharam com as palavras que ele falava, mas não tiveram o dom de discernir, não entenderam as profecias de Isaías, não entenderam as profecias que foram reveladas. O grande problema que a igreja está vivendo hoje, as profecias estão se cumprindo, e ela não está conseguindo discernir os últimos dias. Ela não está conseguindo entender que as guerras, as luas de sangue, tudo isso são profecias que estão acontecendo em nossos dias. E a igreja não está se apercebendo da palavra profética. Então o dom de discernir, que dias são esses que nós estamos vivendo? Dias de engano, mas os dias da vinda do Messias. Dias de separação do que serve e do que não serve. Então é um tempo de buscar no Espírito Santo de Deus aquilo que é útil. O que é útil para nós hoje? O dom de discernir.
Buscar no Espírito Santo de Deus. Eu preciso desse dom para não ser enganado. Eu preciso desse dom para não ir junto com a multidão que está sendo levado para o matadouro, que está sendo destruída. Eu preciso desse dom para discernir a verdadeira profecia, a verdadeira palavra. Eu preciso ter o dom de discernir. Jesus tem um encontro com uma mulher. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 4. Uma mulher que a sociedade desprezava ela. Uma mulher que ninguém queria estar próximo dela. E essa mulher, ela vai buscar água em um momento que todas as outras mulheres já tinham buscado água, já tinham lavado as suas vestes, as suas roupas. E ela vai no momento, porque se ela fosse no momento que todas as mulheres fossem, ela seria desprezada. E é a mulher de Samaria. E Jesus, ele estava junto com os seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos: vão comprar pão nas vendas, que eu vou por aqui. Enquanto vocês vão, eu vou por aqui. E ali ele tem um encontro com uma mulher. Uma mulher que todos desprezavam. E essa mulher, então, ela começa a se apresentar a ele. E Jesus também faz a mesma coisa que Elias. Chega para a mulher e diz: mulher, me dá um pouco de água. Me dê um pouco de água para beber. Versículo 9 em diante diz assim. Versículo 7. Viu uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora, que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Aquela mulher, ao ouvir as palavras de Jesus, ela não teve dúvida e disse: eu vejo que tu és um profeta. Porque ela não contou nada da vida dela, mas ele disse: você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é teu também. Jesus revela a vida dela e mostra a necessidade da sede da salvação. O que nós temos sede hoje? Porque o mundo está correndo de um lado para o outro. Porque o mundo está tão aflito. O mundo tem sede. O mundo tem fome. Mas tem sede da verdade. O mundo tem fome, mas da palavra de Deus. As pessoas vão de um lado para o outro, mas não reconhece a palavra profética. Não reconhece o verdadeiro evangelho. Não reconhece quando Deus está dizendo: ei, pare. Pare de ir para lá, pare de pular ali, pare de correr atrás disso. Eu vou te dar água, e dentro de você nascerá uma fonte que salta para a vida eterna.
Nós temos sede da verdade, sede da palavra de Deus. Então, esta mulher, ela tem um encontro com Jesus, o profeta. E versículo 21 diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O que o Pai está procurando? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram, não placa de igreja. Aqueles que adoram, não grupos de louvores. Aqueles que adoram, não pastores, mas aqueles que adorem o Senhor Salvador. Não se prenda às coisas materiais. Não se prenda à religiosidade. Tudo isso é um engano. É um tempo de voltarmos à verdadeira palavra. É um tempo de voltarmos ao Senhor. Então, o Senhor, Ele vai nos preparando, Ele vai nos mostrando que o dom do discernimento é o que mais precisamos hoje. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo de número 2 e 6. Diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. João Batista, aquele que foi enviado para aplanar o caminho de Cristo, aplanar o caminho para a vinda de Jesus. Mas quando Jesus vem, ele fica em dúvida. Ele está agora em um cárcere, e ele começa a ouvir agora que há um homem que está ali fazendo curas. E ele manda 2 dos seus discípulos a interrogar Jesus: você é aquele que nós esperamos? Ou devemos esperar outro? Quando João batiza Jesus, ele sabe que ele é o Messias. Mas entra a vaidade em seu coração. Muitas vezes a vaidade em nosso coração nos torna cegos. A vaidade em nosso coração nos afasta do verdadeiro Evangelho. A vaidade em nossos corações é o nosso inimigo. Foi inimigo de João Batista. Porque no momento dele reconhecer Jesus como o Salvador, entregar a ele os discípulos e andar com Jesus, ele continua andando sozinho e formando discípulos e continua batizando. Quando ele deveria reconhecer Jesus e se unir a Jesus, porque ele era aquele que vinha aplanar os caminhos para Jesus. Muitas vezes, nós, na nossa vaidade, nos entregamos a espíritos enganadores, pela vaidade, por não ouvir, ou por não entender as revelações que Jesus vai nos fazendo. E vamos nos mantendo em uma vaidade religiosa. Eu sou daquela igreja, eu nasci nessa religião. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizendo: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião.
mas quando conhece a verdade vos libertará. Abra os olhos, abra os olhos. João Batista, ao invés de abrir os olhos, continuou com os olhos fechados. Ao invés de reconhecer Jesus, ele tem dúvida e manda perguntar: é você ou devemos esperar por outro? Se ele tivesse o dom para discernir, ele saberia que Jesus era o Messias. Abra tua Bíblia em Isaías capítulo 35. Tudo era uma profecia, tudo estava na profecia, tudo estava revelado, tudo já estava anunciado para aquilo que iria chegar. Isaías 35, versículos 5 e 6 diz assim. Vamos no primeiro versículo. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, se lhe deu a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei os turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações de que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles que, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Quando o Senhor, Isaías profetiza, quando o Senhor vir a Terra Santa vai mudar. O deserto florescerá. Os coxos pularão. Os cegos terão vistas. Jesus estava repetindo para João uma profecia. Isaías anunciou sobre a minha vinda. O que faltou a João? Discernimento da profecia. Quando ele começa a ouvir que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, ele ainda fica com dúvida, não tem o dom para discernir. A igreja hoje está vivendo os mesmos processos. Jesus está dizendo: olha, quando a fé de muitos, o amor de muitos esfriar, quando ouvires guerras e rumores de guerras, tudo isso é o princípio das dores. Comecem a se preparar. É o tempo de discernir que tempo nós estamos vivendo. Então hoje, a melhor coisa que nós devemos buscar espiritual é o dom para discernir. Jesus fala sobre João. Jesus não tinha dúvida sobre João. Jesus sabia quem era João. Jesus sabia o que João deveria saber. João não sabia, naquele momento, que ele estava diante do Salvador. Nós temos que buscar os dons espirituais, para que quando chega o momento correto, quando a palavra profética vem para nós tenhamos ouvidos e discernimento para entender. Estamos recebendo uma palavra profética. Jesus disse em Mateus capítulo 11, no versículo 11: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Jesus diz:
olha, tem visto o João Batista? Não aparece, ninguém é maior do que ele. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. E Jesus estava falando de um homem que nunca fez um milagre. João Batista não curou ninguém, João Batista não deu vista aos cegos, João Batista não fez coxo andar, João Batista não ressuscitou ninguém. Mas Jesus diz, tem visto João Batista? Dos nascidos de mulher, não há ninguém tão grande quanto ele. Não profetizou, não realizou milagre, mas Jesus tinha o dom do discernimento. João é aquele que viria preparar o caminho para o Messias. Então ele era grande. Jesus reconheceu João Batista não reconheceu Jesus. Jesus te reconhece. Você reconhece Jesus? Outro dia eu trouxe uma palavra dizendo assim, quantos confiam em Deus? É claro que todo mundo levanta a mão dizendo, eu confio em Deus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus pode confiar em você? Aquilo que Ele tem te colocado, Ele pode confiar que você não vai largar a mão? Aquilo que Ele tem colocado em suas mãos, você vai ser leal? Vai ser fiel? Perguntar se você confia em Deus é automático, eu confio em Deus. Mas Deus pode confiar em você? Esse será o dom do reconhecimento. E Jesus então ele diz, olha, para aqueles que têm o dom de discernir, eles têm grandes recompensas. Aqueles que sabem discernir, eles têm grande recompensa. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quer dizer, quando você chega no lugar e alguém te recebe bem, ele está recebendo Jesus. Porque você representa Jesus. Ele diz, se alguém não te reconhecer, alguém te maltratar, sacode até o pó daquela cidade. Sacode até o pó. Não entre em contenda, não entre em intriga, porque a palavra diz assim, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As guerras não são nossas, as guerras são do Senhor. Então, o reconhecimento, e Jesus está, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E qualquer que tiver dado a um só, que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. De modo algum. Um homem que questionou muito Deus, foi Jó. Jó foi um homem muito rico, e o inimigo entrou contra a casa dele e ele veio à miséria, doenças, perdeu seus bens. E ele começa a questionar Deus. Não é proibido questionar Deus. Nós temos que questionar Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Mas ouvir quando Deus está falando também. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Do que eu me queixo? Dos meus próprios erros. Dos meus próprios erros. Então Jó começa a questionar Deus. E Deus começa a trazer para Jó muitas perguntas. Quem é você? Onde você estava quando eu coloquei os firmamentos? Quem é você? Onde você estava quando eu ordenei ao mar que ele chegasse com as suas ondas e ali parasse e não avançasse mais? Eu pus limite aos mares. E Deus vai respondendo a Jó com outras perguntas. Jó fez muitas perguntas a Deus, e Deus foi acrescentando perguntas a Jó.
E no capítulo de número 42 de Jó, abra a tua Bíblia, versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Quando Jó entende que o único que pode mudar a vida de um ser humano é Deus, ele para de murmurar, ele para de reclamar, ele para de questionar, e ele começa a orar pelos seus. Ele começa a orar pelos seus familiares, que possivelmente estavam até melhor do que ele. Mas na conversa com Deus, ele reconheceu que o poder, a honra e a glória estão nas mãos de Deus. E no momento que ele reconhece Deus, porque ele diz: os meus olhos agora te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te reconhecem. Quando Jó, ele reconhece Deus, o poderio de Deus, a vida de Jó se transforma. E ele começa agora a não questionar mais, mas ele começa a pedir misericórdia para os seus parentes, para os seus irmãos. Quando nós reconhecemos o poderio de Deus, nós vamos começar a orar pela nossa nação. Esses dias ouvi alguém do alto escalão do nosso governo dizendo: os crentes precisam parar de adorar Deus, nós somos o Supremo. Deus se ri deles, porque homens tão poderosos como eles estão se achando, foram comer capim. Foram comer capim. O dia que Deus olhou e disse: acabou. Coloquei você numa balança e foi achado em falta. Foi achado em falta. Quando nós reconhecemos Deus em nossa vida, tivemos o dom para discernir do que eu estou me queixando. Estou me queixando dos meus próprios pecados, dos meus próprios erros. E começar a reconhecer o poderio de Deus, como Jó reconheceu. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro, tudo quanto Jó antes possuía. Reconheça a Deus, o dom para discernir, o que mais precisamos, o dom para discernir. Só a Deus toda honra, só a Ele toda glória. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Peça para o Senhor nessa noite, abrir os teus olhos, como o Senhor abriu os olhos de Jó, que Ele abra os nossos olhos, que nós venhamos não apenas conhecer Deus de ouvir, mas venhamos conhecer Deus, porque os nossos olhos se abriram, os nossos olhos da fé sabem, que eu não posso reconhecer em outro ser, algo superior a Deus, não é placa de igreja, não é pastor, não é religiosidade, Deus, na sua essência, é aí que eu preciso buscar, é aí que Jesus ensina a mulher, não é neste lugar, não é naquele lugar, é Deus, o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus nesta noite traga ao nosso coração o dom para discernir, e não ficarmos presos a nada deste mundo, mas termos um coração pronto a adorá-lo, um coração pronto a reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor nesta noite abra os nossos olhos, nos perdoe, Senhor, das nossas vagueações, o Senhor nos perdoe, Senhor, das nossas dúvidas, ou Senhor, da nossa ignorância, ou Senhor, nos perdoe das nossas vaidades. Senhor, receba o nosso coração, Pai, queremos te adorar, queremos te louvar, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome
de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor.